Poucos sabem. Mas o dia que deveria ser o mais feliz da vida de uma pessoa pode se transformar no último. Enquanto você planeja cada detalhe da sua cerimônia, escolhe flores e degusta bolos, existe uma realidade sombria que ninguém quer admitir. Casamentos podem ser mortais. E não estou falando de metáforas sobre relacionamentos que acabam mal. Estou falando de mortes reais, brutais, que aconteceram bem no meio da celebração do amor eterno. A cada segundo que passa enquanto você assiste a isso, alguém no mundo está trocando alianças sem imaginar que sua festa pode virar uma tragédia. O que torna esses casos ainda mais perturbadores é que eles não acontecem apenas em filmes de terror ou em países distantes. Eles acontecem aqui, acontecem em lugares que poderiam ser o local do seu próprio casamento. Você precisa saber dessas histórias porque elas revelam algo que a indústria dos casamentos nunca vai te contar. Algo que os organizadores de eventos escondem, que as revistas de noiva jamais publicariam. Durante anos, investiguei esses casos, conversei com sobreviventes, analisei relatórios que deveriam estar enterrados em gavetas empoeiradas. Se você está planejando se casar ou conhece alguém que está, precisa ficar até descobrir qual foi a morte mais chocante que presenciei em toda a minha pesquisa. Uma morte que vai fazer você repensar completamente como enxerga a segurança em eventos. Porque depois de conhecer esses relatos, você nunca mais vai olhar para um casamento da mesma forma. Como jornalista investigativo especializado em tragédias negligenciadas, passei os últimos 15 anos documentando casos que a mídia prefere esquecer. Casos que as famílias preferem não comentar, que os locais de eventos fazem questão de abafar. Talvez você seja daquelas pessoas que acredita que tragédias só acontecem com os outros, que o seu casamento será perfeito, que você escolheu o local certo, os fornecedores certos. Mas posso garantir que as vítimas que você está prestes a conhecer pensavam exatamente a mesma coisa. Elas também tinham certeza de que nada poderia dar errado no dia mais importante de suas vidas. O que você não imagina é como a morte pode se infiltrar sutilmente numa celebração. Como um momento de alegria pura pode se transformar em desespero absoluto em questão de segundos. E o mais perturbador, como essas mortes poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse prestado atenção aos sinais que todos ignoraram. Na cidade de Recife, em 2016, Marina celebrava seu casamento em um salão que parecia saído de um conto de fadas. Lustres de cristal, decoração impecável, 300 convidados vestidos com suas melhores roupas. A noiva havia sonhado com aquele dia desde criança, e cada detalhe estava exatamente como ela sempre imaginou. O que ela não sabia é que o lustre principal, com seus 200 quilos de cristal e metal, estava fixado na estrutura do teto com parafusos que tinham sido corroídos pela umidade ao longo dos anos. Durante a valsa dos noivos, quando todos os olhares estavam voltados para o casal dançando no centro do salão, um estalo seco cortou a música. O lustre despencou diretamente sobre Marina e seu marido. Ele conseguiu empurrá-la para o lado uma fração de segundo antes do impacto, salvando sua vida, mas não conseguiu se salvar. O lustre o atingiu em cheio, e ele morreu instantaneamente na frente de 300 pessoas, incluindo sua esposa, de apenas 20 minutos. Marina sobreviveu fisicamente, mas os médicos que a atenderam disseram que ela entrou em um estado de choque tão profundo que passou meses sem conseguir falar. Quando finalmente voltou a se comunicar, a primeira coisa que disse foi que podia ouvir a música da valsa tocando constantemente em sua cabeça, misturada com o som do lustre se despedaçando. Mas essa não foi a morte mais chocante que documentei. Em Salvador, no ano seguinte, aconteceu algo que até hoje me tira o sono. Um casamento na praia que deveria ter sido perfeito. A família tinha gastado uma fortuna para trazer um fogos de artifício especial, daqueles que explodem baixo e criam desenhos no céu. O pirotécnico contratado era experiente, tinha licença, todas as autorizações necessárias.
O que ninguém sabia é que ele tinha desenvolvido um problema grave com álcool nos últimos meses e estava tentando esconder. No dia do casamento, ele bebeu para acalmar os nervos e acabou conectando os fogos de artifício de forma errada. Em vez de subirem para o céu, eles foram disparados horizontalmente, diretamente contra os convidados. A primeira explosão atingiu a mesa dos avós da noiva. Dona Francisca, de 82 anos, estava justamente levantando para fazer um brinde quando o fogo de artifício a atingiu no peito. Ela morreu na hora. Mas o mais terrível é que outros 6 fogos foram disparados em sequência, criando uma cena de guerra no meio da festa. 9 pessoas ficaram feridas gravemente e 2 outras morreram no hospital. O noivo tentou carregar sua avó nos braços até a ambulância, com a roupa ensanguentada, gritando que ela não podia morrer no dia do casamento dele. As imagens daquela noite foram tão perturbadoras que a família entrou na justiça para impedir que fossem divulgadas, mas eu consegui acesso aos relatos médicos e aos depoimentos das testemunhas. Existe algo sobre mortes em casamentos que as torna especialmente traumatizantes. Talvez seja o contraste brutal entre a celebração da vida e a presença súbita da morte. Ou talvez seja porque casamentos representam novos começos, esperança, futuro, e a morte representa exatamente o oposto. Em Curitiba, presenciei algo que mudou para sempre minha percepção sobre segurança alimentar em eventos. Um casamento de 400 convidados em um buffet renomado da cidade. A família tinha escolhido um menu sofisticado, com frutos do mar importados e pratos elaborados. Tudo parecia perfeito até que, durante a ceia, pessoas começaram a passar mal. Primeiro foram apenas alguns convidados reclamando de dor de estômago. A família pensou que era nervosismo ou exagero na bebida. Mas em 15 minutos, dezenas de pessoas estavam vomitando simultaneamente. O salão se transformou em um cenário de filme de terror, com convidados correndo para os banheiros, outros desmaiando nas mesas. O camarão servido como entrada estava contaminado com uma bactéria mortal. 67 pessoas foram hospitalizadas naquela noite. 5 morreram de intoxicação alimentar severa, incluindo a mãe da noiva, que tinha diabetes e não conseguiu resistir à infecção. A noiva passou a lua de mel no hospital, cuidando da mãe moribunda em vez de celebrando com o marido. Quando a mãe morreu, ela disse que sentia como se tivesse matado a própria mãe ao escolher aquele buffet. Ela nunca se recuperou psicologicamente e o casamento acabou em divórcio 2 anos depois. Mas existe um caso que supera todos os outros em termos de brutalidade e impacto psicológico. Aconteceu em Brasília, em 2018, durante um casamento que estava sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais da família. Mais de 1.000 pessoas acompanhavam a cerimônia online quando tudo deu errado. O local escolhido era uma fazenda histórica, com uma capela centenária que havia sido restaurada especialmente para eventos. A arquitetura era deslumbrante, com vigas de madeira antigas e vitrais coloridos que criavam uma atmosfera mágica. O que ninguém sabia é que a restauração havia sido feita de forma inadequada, comprometendo a estrutura do prédio. Durante a cerimônia, quando o padre estava fazendo a bênção final e todos os convidados estavam de pé cantando, o teto da capela começou a rachar. O som foi descrito pelas testemunhas como um gemido longo e assustador, como se o prédio estivesse chorando. As pessoas tentaram sair correndo, mas a estrutura desabou muito rápido. A transmissão ao vivo capturou tudo. Os gritos, o barulho ensurdecedor das vigas caindo, a poeira que cobriu tudo. 14 pessoas morreram soterradas, incluindo os noivos, que estavam bem no centro da capela quando o teto desabou. O que tornava essa tragédia ainda mais perturbadora era o fato de que centenas de parentes e amigos que não puderam comparecer ao casamento assistiram suas pessoas queridas morrerem em tempo real através da internet. Muitos deles gravaram a transmissão e depois tiveram que entregar as gravações para a polícia como evidência. A mãe do noivo, que estava assistindo de casa porque tinha problemas de saúde, viu o filho morrer ao vivo e sofreu um infarto na mesma hora. Ela foi a 15ª vítima daquela tragédia. Depois de investigar todos esses casos,
percebi que existe um padrão perturbador. Na maioria das vezes, as tragédias poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse feito as perguntas certas, se tivesse exigido as verificações adequadas, se não tivesse assumido que tudo estava sob controle. As famílias dessas vítimas carregam um peso que vai muito além da dor da perda. Elas carregam a culpa de terem organizado o evento onde seus entes queridos morreram. Carregam a responsabilidade de terem escolhido o local, o fornecedor, o menu que causou a tragédia. Marina, a viúva do lustre que despencou, me disse numa entrevista que ela refaz mentalmente todas as decisões que tomou ao planejar o casamento. Se tivesse escolhido outro salão, se tivesse optado por uma decoração diferente, se tivesse insistido para inspecionar a estrutura do local, ela vive num loop infinito de arrependimento. Essas mortes não são acidentes isolados. Elas representam uma falha sistêmica na forma como encaramos a segurança em eventos sociais. Confiamos cegamente em fornecedores, assumimos que as licenças e autorizações garantem nossa segurança, fechamos os olhos para sinais de alerta, porque não queremos que nada estrague nosso dia especial. O mais assustador é descobrir quantos outros casos similares acontecem todos os anos, mas nunca chegam ao conhecimento público. Quantas famílias pagam acordos milionários para manter o silêncio? Quantos locais de evento mudam de nome depois de tragédias? Quantos fornecedores continuam operando mesmo depois de causarem mortes? A indústria dos casamentos movimenta bilhões de reais no Brasil, e parte desse dinheiro é usado para abafar casos como esses. Para manter a imagem de que casamentos são sempre celebrações perfeitas, eventos mágicos onde nada de ruim pode acontecer. Mas a realidade é que quando juntamos centenas de pessoas num local, com decorações pesadas, sistemas elétricos sobrecarregados, comida preparada em larga escala e fornecedores que podem não estar adequadamente preparados, estamos criando um ambiente com potencial para tragédias. A próxima vez que você for a um casamento, ou quando estiver planejando o seu próprio, vai se lembrar dessas histórias. Vai olhar para o lustre e se perguntar se ele está bem fixado. Vai observar as saídas de emergência e calcular quanto tempo levaria para evacuar o local. Vai questionar se a comida está na temperatura adequada, se os fogos de artifício estão sendo manuseados por profissionais sóbrios. E talvez, apenas talvez, essa consciência possa evitar que mais famílias passem pelo inferno que essas pessoas passaram. Porque a diferença entre um casamento dos sonhos e um pesadelo pode ser apenas uma pergunta que você não fez, uma verificação que você não exigiu, um cuidado que você não tomou. O mais perturbador não são os acidentes isolados, mas sim os padrões que emergem quando você começa a conectar os pontos. Existe um caso que aconteceu em São Paulo que ilustra perfeitamente como a negligência se acumula até se tornar fatal. Era um casamento de classe média alta, 300 convidados, local sofisticado, tudo planejado nos mínimos detalhes durante 2 anos. A noiva tinha escolhido pessoalmente cada flor, cada detalhe da decoração, cada item do cardápio. Ela não sabia que o fornecedor de som havia economizado na fiação elétrica, usando cabos com capacidade inferior ao necessário para alimentar todo o sistema de iluminação e som. Durante a festa, quando todos estavam dançando, a sobrecarga causou um curto-circuito que incendiou a decoração de tecido que cobria o teto. Em questão de segundos, as chamas se espalharam pelo salão. 23 pessoas morreram por inalação de fumaça antes mesmo que as chamas as alcançassem. A noiva sobreviveu, mas perdeu o marido, os pais e 2 irmãos na mesma noite. Ela passou os últimos 15 anos processando todos os envolvidos, mas o dinheiro nunca trouxe ninguém de volta. O que mais a assombra não são as mortes, mas a pergunta que ela se faz todos os dias: por que ela não questionou a segurança elétrica do local? Em outro caso, dessa vez no interior do Rio Grande do Sul, a tragédia veio disfarçada de tradição familiar. A família do noivo tinha o costume de soltar fogos de artifício caseiros durante a cerimônia, uma tradição que passava de geração em geração.
O avô do noivo sempre havia sido responsável por essa parte da celebração, mas aos 82 anos, suas mãos já não eram tão firmes quanto antes. Durante o momento em que os noivos trocavam alianças, ele acendeu o que pensou ser um rojão comum, mas era na verdade um artefato militar que alguém havia vendido ilegalmente como fogo de artifício. A explosão foi tão intensa que destruiu completamente a estrutura de madeira da igreja centenária. 17 pessoas morreram na hora, incluindo o próprio avô. Os noivos sobreviveram porque estavam protegidos pelo altar de pedra, mas ficaram com sequelas auditivas permanentes. O mais cruel é que a tradição familiar, que deveria ser um momento de alegria compartilhada entre gerações, se transformou na causa da destruição da própria família. Existe também o caso que aconteceu em Brasília, e que mudou completamente a legislação sobre eventos em espaços fechados. Era um casamento em um salão no subsolo de um hotel 5 estrelas. Um local que havia recebido certificado de segurança apenas 3 meses antes do evento. Durante o jantar, um vazamento de gás na cozinha do hotel criou uma concentração perigosa de gases no sistema de ventilação. Quando a banda ligou os equipamentos elétricos, uma única fagulha foi suficiente para causar uma explosão que matou instantaneamente 41 pessoas. O que torna esse caso ainda mais revoltante é que o hotel sabia do vazamento há 2 semanas, mas optou por fazer apenas um reparo temporário para não cancelar os eventos já agendados. Os donos do hotel foram condenados por homicídio culposo, mas cumpriram apenas 4 anos de prisão em regime semiaberto. As famílias das vítimas descobriram durante o processo que o certificado de segurança havia sido falsificado e que o hotel vinha operando irregularmente há mais de 2 anos. Mas talvez o mais assustador de todos seja o padrão que se repete em casos de intoxicação alimentar. Não estou falando de mal-estar ou dor de barriga, mas de intoxicação letal causada por negligência criminosa. Em Fortaleza, um buffet que atendia eventos de luxo decidiu economizar no armazenamento de frutos do mar para um casamento de 500 convidados. As ostras foram mantidas fora da refrigeração por mais de 6 horas antes de serem servidas. Em um dia com temperatura de 38 graus, o resultado foi que 120 pessoas desenvolveram intoxicação severa por salmonela e 9 morreram por complicações relacionadas. O mais revoltante é que o buffet já havia causado hospitalizações em outros eventos, mas continuava operando porque sempre pagava indenizações para manter os casos fora dos tribunais. Foi só depois das mortes que as autoridades descobriram que a empresa não tinha alvará sanitário válido há mais de 1 ano. O que esses casos têm em comum não é apenas a negligência, mas a cadeia de omissões que tornaram as tragédias inevitáveis. Em cada situação, havia sinais de alerta que foram ignorados, verificações que não foram feitas, responsabilidades que foram terceirizadas para pessoas incompetentes. E o mais assustador é descobrir quantas vezes essas omissões acontecem sem causar tragédias, criando uma falsa sensação de segurança que permite que os mesmos erros se repitam indefinidamente. Existe um caso em Belo Horizonte que ilustra perfeitamente como pequenas economias podem ter consequências fatais. Era um casamento em uma fazenda histórica que havia sido convertida em espaço para eventos. Para economizar na decoração, os organizadores decidiram usar velas verdadeiras em vez de iluminação elétrica, criando um ambiente romântico com centenas de velas espalhadas pelo salão. O que eles não sabiam é que a madeira do piso havia sido tratada com verniz altamente inflamável apenas 2 semanas antes do evento. Quando uma das velas foi derrubada por uma criança que corria pelo salão, o fogo se espalhou pelo piso com uma velocidade que surpreendeu até os bombeiros. 31 pessoas morreram queimadas ou por inalação de fumaça, incluindo a criança que havia derrubado a vela. A investigação revelou que o verniz usado era proibido para ambientes com aglomeração de pessoas, mas havia sido aplicado por uma empresa que nem sequer sabia que o local seria usado para eventos.
O que torna esses casos ainda mais perturbadores é descobrir como as famílias das vítimas são tratadas depois das tragédias. Na maioria dos casos, elas enfrentam anos de batalhas judiciais contra empresas que têm recursos infinitamente superiores para se defender. Muitas acabam aceitando acordos irrisórios porque não conseguem arcar com os custos de processos que se estendem por décadas. E enquanto isso, as empresas responsáveis continuam operando, muitas vezes apenas mudando de nome ou transferindo a propriedade para parentes para escapar das condenações. Tem um caso em Salvador que mostra como o sistema falha completamente em proteger as pessoas. Um salão de festas que havia causado 3 mortes em um casamento por colapso estrutural simplesmente mudou de nome e continuou funcionando no mesmo local. A única alteração foi a troca da placa na entrada. 2 anos depois, durante outro casamento, parte do mesmo teto que havia sido reparado superficialmente desabou novamente, dessa vez matando 7 pessoas. A família que alugou o espaço para o segundo casamento não fazia ideia da história do local, porque as informações sobre o acidente anterior haviam sido removidas de todos os registros públicos através de uma liminar judicial paga pelos proprietários. Esses não são casos isolados ou coincidências azaradas. São consequências previsíveis e evitáveis de um sistema que prioriza lucro sobre vidas humanas. E o mais assustador é que para cada caso que chega ao conhecimento público, existem provavelmente dezenas que são abafados através de acordos sigilosos ou manipulação de informações. A próxima vez que você for convidado para um casamento, ou quando estiver planejando o seu próprio, lembre-se de que por trás de cada detalhe bonito pode existir um risco que ninguém está disposto a discutir abertamente. O que você acabou de descobrir sobre esses casos não é apenas uma coleção de tragédias isoladas. É um retrato cru de como nossa sociedade trata a vida humana quando existe dinheiro em jogo. Cada morte que relatei aqui representa não apenas uma vida perdida, mas um sistema inteiro que falhou deliberadamente. E o mais perturbador é saber que amanhã, em algum lugar do Brasil, outra família está planejando seu grande dia sem fazer ideia dos riscos que corre. Quando penso na Dona Maria, que perdeu 3 filhos no mesmo dia e ainda está esperando uma indenização que provavelmente nunca chegará, ou no empresário de São Paulo que simplesmente mudou o nome da empresa e continua organizando eventos como se nada tivesse acontecido, fico me perguntando até onde nossa tolerância com a negligência pode chegar. Até quantas mortes vamos aceitar em nome da praticidade e do lucro? A verdade é que cada vez que escolhemos o fornecedor mais barato, cada vez que ignoramos aquele detalhe que parece estranho, cada vez que confiamos cegamente em alguém só porque tem um CNPJ, estamos participando desse sistema. Não estou dizendo que a culpa é nossa, mas que nossa passividade permite que ele continue existindo. Você sabia que existe um mercado negro de laudos de segurança? Empresas especializadas em falsificar documentos que atestam a segurança de instalações elétricas, estruturais e de equipamentos. Eles cobram entre R$ 2.000 e R$ 5.000 por um laudo completo, que pode ser usado para conseguir alvarás e seguros. E o mais assustador é que muitos empresários do setor de eventos nem sabem que estão comprando documentos falsos. Eles contratam essas empresas achando que estão fazendo tudo certo, seguindo as normas. Descobri isso conversando com um perito que trabalha para seguradoras. Ele me contou que em 60% dos casos que investiga, encontra pelo menos um documento falsificado. Laudos de bombeiros que nunca pisaram no local, assinaturas de engenheiros que nem sabem que seus nomes estão sendo usados, certificados de equipamentos que nunca foram testados. É uma indústria inteira construída sobre mentiras que custam vidas. E sabe qual é a parte mais perversa? Muitas vezes os próprios noivos são cúmplices inconscientes dessa negligência. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que não precisa de tanta formalidade? Que é só uma festa? Que todo mundo exagera com essas questões de segurança? Eu mesmo já pensei assim até começar a investigar esses casos. Tem um advogado especializado em direito do consumidor
que me disse uma coisa que não consegui tirar da cabeça. Ele falou que os contratos de casamento são os documentos legais mais mal escritos que ele já viu. Cláusulas que transferem toda a responsabilidade para o contratante, empresas que se isentam de qualquer culpa por acidentes, fornecedores que podem cancelar serviços no último minuto sem qualquer penalidade. É como se o setor inteiro tivesse se organizado para se proteger legalmente enquanto expõe os clientes a todos os riscos possíveis. Ele me mostrou um contrato de um buffet de São Paulo que tinha uma cláusula dizendo que a empresa não se responsabilizava por intoxicação alimentar caso o evento durasse mais de 6 horas. 6 horas. Como se a comida tivesse prazo de validade marcado no relógio. Outro contrato de uma empresa de som dizia claramente que equipamentos poderiam apresentar falhas técnicas que resultassem em ferimentos, e que isso seria considerado risco inerente à atividade. Isso não é proteção legal. É carta branca para negligência. Mas o que mais me choca é o silêncio das vítimas sobreviventes. A maioria assina acordos de confidencialidade em troca de indenizações ridículas e nunca mais pode falar sobre o que aconteceu. É como se essas mortes fossem apagadas da história. As famílias ficam presas entre a necessidade do dinheiro para custear tratamentos médicos e funerais e o desejo de que outras pessoas saibam a verdade. Conheci uma mulher que sobreviveu ao incêndio em uma casa de festas em Belo Horizonte. Ela ficou com queimaduras em 40% do corpo e perdeu o marido no acidente. A empresa ofereceu R$200 mil em troca do seu silêncio. Ela recusou e decidiu processar. 3 anos depois, gastou mais de R$100 mil em advogados e ainda não recebeu um centavo. A empresa faliu oficialmente, mas os donos abriram outro negócio na mesma semana. Ela me contou que se pudesse voltar atrás, teria aceitado o acordo. Não pelo dinheiro, mas porque pelo menos teria conseguido pagar o tratamento da filha, que também se feriu no incêndio. Agora ela trabalha 16 horas por dia para conseguir custear as sessões de fisioterapia e ainda tem que lidar com o trauma de ver outras famílias passando pelo mesmo que ela passou. E sabe o que é mais cruel? Ela ainda recebe ligações de advogados oferecendo para representá-la de graça. Quando aceita, descobre que eles querem apenas forçar um acordo rápido para receber seus honorários e desaparecer. É um ciclo de exploração que começa com a negligência da empresa e termina com a exploração da própria vítima. Por isso que quando vejo alguém postando fotos do casamento dos sonhos no Instagram, com aqueles cenários perfeitos e sorrisos radiantes, sempre penso no que não aparece nas imagens. Quantas normas de segurança foram ignoradas para criar aquela decoração? Quantas pessoas estavam trabalhando sob condições precárias para que tudo parecesse perfeito? Quantos riscos foram assumidos em nome da beleza? Não estou tentando estragar a magia dos casamentos. Estou tentando mostrar que a verdadeira magia acontece quando todos voltam para casa vivos e saudáveis. E para isso, precisamos parar de tratar segurança como custo desnecessário e começar a tratá-la como investimento em vida humana. A mudança não vai vir dos empresários que lucram com essa negligência. Não vai vir dos órgãos fiscalizadores que são omissos ou corruptos. A mudança só pode vir de nós, das pessoas que contratam esses serviços e que podem exigir transparência e responsabilidade. Se este vídeo te fez repensar a forma como você enxerga casamentos e eventos, se te fez questionar coisas que você sempre considerou normais, então ele cumpriu seu propósito. Porque a única forma de quebrar esse ciclo de negligência é através da consciência coletiva. Compartilha este vídeo com alguém que está planejando um casamento. Não para assustá-la, mas para armá-la com informações que podem salvar vidas. Porque, no final das contas, o dia mais feliz da vida de alguém não pode se transformar no último dia de vida de ninguém. E se você conhece algum caso parecido com os que relatei aqui, me conta nos comentários. Vamos criar uma rede de informações que as empresas e os advogados não conseguem controlar ou silenciar. Porque a única forma de honrar a memória de quem morreu por negligência é garantir que isso não aconteça com mais ninguém.